Olá, turma, tudo bem? Vamos corrigir então os exercícios da última aula, que tinha área e perímetro, né, nos exercícios. Vamos lá. Vocês tinham assim, ó, calcule o perímetro. Eu coloquei um P aqui, porque a gente pode representar o perímetro por P, tá? Eu não preciso escrever perímetro igual, fica mais fácil. Vocês vão ver agora no desenvolvimento de cada figura a seguir. Então, aqui, primeira figura. Nós temos um quadrado. Qual é a característica do quadrado? Ele tem todos os lados iguais. Se eu disse que este lado vale 2, todos os lados valem 2. Para eu calcular o perímetro deste quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma da medida de todos os lados. Então, perímetro é igual a 2 mais 2 mais 2 mais 2. E então, posso concluir que o perímetro deste quadrado, dado em centímetros, porque ali está falando que é centímetros, é 8 centímetros, tá? Na questão B, nós temos um triângulo. Mais uma vez, qualquer perímetro é dado pela soma dos lados. Se eu tenho a medida dos lados, é só somar. Esse triângulo tem dois lados iguais e um diferente, a gente faz a soma dos lados. 4 mais 4 mais 3, e temos então o perímetro igual a 11. Da onde 11? 4 mais 4 é 8, e 8 mais 3 resulta em 11 centímetros. Não esqueçam da unidade de medida. Na questão C, nós temos um trapézio, tá? O trapézio, ele tem por característica, esses dois lados são iguais. Aqui a parte de cima, ela é um pouquinho menor do que a parte de baixo, do que a base, né? Então, são duas medidas diferentes aqui e duas medidas iguais. Portanto, fazendo a soma dos lados, 3 mais 4 mais 4 mais 5, e temos como resultado 16. Por quê? 4 mais 4 é 8, 3 mais 5 também é 8, e 8 com 8 dá 16, certo? Aqui nós temos um retângulo. Retângulo, sabemos que a base, ela tem, na verdade, o retângulo tem 4 lados, onde 2 são menores iguais e 2 são maiores iguais. Então, se aqui vale 6, a parte aqui de cima também vale 6. Se aqui vale 2, aqui também vale 2. Então, nós temos 2 mais 2 mais 6 mais 6, e o resultado é 16 centímetros, tá? Na questão 2, nós tínhamos, na verdade, deixa eu voltar aqui. Nós tínhamos uma malha quadriculada com várias figuras dentro, e eu desmembrei elas para a gente conseguir determinar o perímetro de cada uma, tá? Então, cada uma das figuras é uma daquelas que estavam lá na malha total, certo? A figura 1, figura 2, 3 e 4. O que eu fiz aqui para a gente identificar? Na figura, dizia que cada quadradinho tinha 1 centímetro de lado, tá? Que nem nós tínhamos na explicação da aula que eu dei a instrução sobre o conteúdo. Então, se cada quadradinho tem, vale 1 centímetro, né? A gente, então, vai se basear nos quadradinhos para fazer a medida, tá? Então, olhem aqui, ó. Olha que eu pintei de vermelho, ó. Aqui nós temos 3 quadradinhos. 1, 2, 3 em cada lado. Então, eu vou marcar 3. Aqui nós temos 2 quadradinhos, eu vou marcar 2. E todas as outras, os outros lados, né? As outras partes da borda medem 1 quadradinho. Aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1, né? Então, como é que a gente vai fazer a soma para encontrar o perímetro dessa figura? Vai ter 3, mais 3, mais 2, mais 2, e depois a gente soma quantos uns tem aqui, ó. Tem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, tem mais 8 pedaços de borda que valem 1 e eu já coloquei o número 8 aqui, tá? Fazendo a soma de tudo isso, 18 centímetros é o perímetro desta figura. Aqui, de novo, eu fiz a marcação dos lados maiores e depois deixei os lados de 1 sem marcação, tá? Então, aqui nós ficamos com 3, 3 e 3. Depois, nós temos 2 e 2. E o que sobrou aqui, né? 1, 2, 3, 4 e 5 de 1. Então, fazendo a soma, 3 mais 3 mais 3, mais 2 mais 2, mais 5 das 5 partes que valia 1 a lateral. Por consequência, a gente tem também perímetro de 18 centímetros. Não é a mesma figura, né? Mas o perímetro é o mesmo. Na questão 3, a gente tem também medidas, ó, aqui são 3 quadradinhos e aqui também são 3 quadradinhos. Então, a gente mede 3. Aqui, ó, aqui eu fiz a marcação do 2, tá? E depois o restante é 1. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Mas é igual dos dois lados, portanto, 10. A gente vai somar mais 10. Nós temos que o perímetro é 3 mais 3, dessas medidas que a gente fez 3 quadradinhos. 2 mais 2 mais 2 mais 2, das medidas que eu botei ali 2 quadradinhos. E, por fim, mais 10 dos quadradinhos das medidas de 1 centímetro que a gente fez a soma. No total, nós temos 24 centímetros de perímetro, ou seja, de borda desta figura. Essa última figura aqui, ela tem algumas medidas maiores, né? Nós vamos começar aqui, ó. Essa medida aqui vale, essa e essa, aliás, vale 3. Aqui nós temos 3 medidas que valem 2. Depois, nós temos esta medida que são 4 quadradinhos. E, por fim, mais uma medida grande que são 7 quadradinhos, né? E aí, a gente tem que contar ainda as medidas de um quadradinho. Aqui tem 1, 2, 3, 4 e 5 de um quadradinho. Temos, então, que o perímetro, a gente vai fazer todas as somas. 3 com 3, 2 mais 2 mais 2, 4 mais 7 e 5 dos quadradinhos de 1 centímetro que nós temos somados, né? Total desse perímetro, 28 centímetros. Aqui tá a malha inteira, né? Aqui mostra que o quadradinho, cada um tinha 1 centímetro de lado, né? Por isso, usamos a unidade de medida de centímetros. Agora, respondendo à questão B. Há figuras cujo perímetro é o mesmo? Sim, né? Na atividade anterior, a gente viu que a figura 1 e a figura 2 possuem a mesma medida de contorno, né? Então, 18 centímetros nos dois casos. Sim, nós temos como resposta sim. Não pedia para explicar, então sim é a resposta. Em caso afirmativo, quais? 1 e 2, as figuras, né? E, por fim, elas possuem o mesmo formato? Não, elas não têm o mesmo formato, porém, possuem o mesmo perímetro. Na verdade, é importante a gente perceber que não precisa ter o mesmo formato para ter o mesmo perímetro. Para a área é a mesma coisa, tá, gente? Questão 3. Escreva a unidade de medida de superfície que você considera mais adequada para expressar a área de um estado brasileiro. Aqui, na verdade, tem mais que uma opção, tá, gente? Eu coloquei algumas, né, respostas possíveis, mas talvez vocês tenham colocado outra coisa.
O que é importante a gente entender? Que eu não meço a extensão de um estado brasileiro em centímetros, milímetros ou algo, né, pequeno. Eu tenho que considerar no mínimo quilômetros quadrados. Lembrando que está falando da área, né? Então, no mínimo, eu vou falar em quilômetros quadrados, né? Com relação a um selo postal. O selo postal é algo pequeno, pode ser em centímetros, pode ser em milímetros, né? Mas eu coloquei aqui centímetro quadrado. E uma fazenda, fazenda é por... dificilmente se fala em quilômetro na metragem de uma fazenda, a gente sempre fala em hectares, portanto, seria um hectômetro quadrado, tá? Isso é só para conhecimento, para reforçar o que vocês já aprenderam, na verdade, né? Considerando que a gente trata a área com a unidade de medida quadrada, né? Então, quilômetro quadrado, centímetro quadrado, hectômetro quadrado, conforme o quadro que a gente viu na aula de explicação do conteúdo, tá? Agora aqui eu peço para vocês calcularem a área de cada figura a seguir, certo? Antes de começar, as figuras são a B e C, tá? Antes da gente começar, eu coloquei aqui do ladinho um facilitador para lembrar das fórmulas, né? Para a área do quadrado, a gente faz o lado ao quadrado. Para a área do retângulo, a gente multiplica a base pela altura. E quando é um triângulo, eu comentei e mostrei para vocês, é importante lembrar, né, que o triângulo nada mais é que a metade de um retângulo. Este triângulo, especificamente, ele é a metade deste retângulo. Então, é só calcular base vezes a altura dividido por 2. E a gente tem o resultado. Então, aqui eu vou aplicar as fórmulas. A área do quadrado, então, é 4, porque é a medida do lado, ao quadrado. 4 ao quadrado, a gente sabe que é 16. Eu não fiz detalhado, mas podia, né? 4 vezes 4. 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que resulta em 16. A questão B, então, eu tenho a base 5 e a altura 2. Então, se a base é 5 e a altura é 2 e eu tenho um triângulo, eu vou dividir por 2. Vai ficar o quê? Primeiro eu resolvo a multiplicação, 5 vezes 2 é 10, e 10 dividido por 2 é 5. 5 o quê? Metros quadrados. Não esqueçam a unidade de medida, é importante a gente usar as unidades de medida até para memorizar que é ao quadrado. E por fim, um retângulo que tem a mesma medida de base e altura do nosso triângulo, mas não vai ser dividido por 2. Então, a área deste retângulo é 5 vezes 2, que é 10 metros quadrados, tá? Então, aqui está a correção da nossa atividade, que eu tinha passado para vocês. E na sequência, eu estarei colocando mais um exercício que eu quero que vocês desenvolvam dentro do jogo Minecraft, certo? Um abraço, beijos e até a próxima aula.